Não há outra razão, porque a conduta do Bolsonaro na pandemia oculta todas as outras. É uma conduta extremamente grave e é que talvez a conduta mais típica que possa haver para você decretar o impeachment de um presidente num presidencialismo democrático. Ele vulnerar os mais relevantes princípios e valores que tem numa Constituição democrática, que é o direito à vida e à saúde da população. Não há nada que possa ser pior do que isso, né? Você pode ter condutas vulneradoras de a vida e a saúde da população que sejam eventualmente piores do que ele adotou, grandes genocídios em massa, etc e tal. Mas a dele está nesse tipo de categoria, vamos dizer assim, né? De promover morte e doença da comunidade em grande extensão, né? O legislativo está cometendo um atentado à Constituição quase tão grave quanto o do Bolsonaro quando fica inativo, quando não age, né? É uma imoralidade, uma ofensa a princípios constitucionais tão grande, quase tão grande quanto o legislativo, quando não atua. Então, para mim, Rodrigo Maia tem cumprido um péssimo papel na República, tem sido um péssimo líder, um péssimo dirigente pelas omissões criminosas, pela omissão criminosa que ele tem feito em não atuar na questão do impeachment de Bolsonaro. Se ele tivesse atuado de forma adequada, talvez hoje a gente já teria gente sendo vacinada, gente tendo a vida salva, gente, sei lá, medidas de melhor qualidade sendo adotada pelo governo, sem dúvida alguma refletindo na saúde da população. Então, o Rodrigo Maia é um corresponsável, junto com o Bolsonaro, por toda essa devastação que a pandemia está provocando no país. Não há nenhuma justificativa moral nesse sentido, nem justificativa jurídica, nem justificativa política, a meu ver, razoável, para ficar se adiando o impeachment de Bolsonaro. Ao contrário, todas as razões apontam para uma necessidade imperiosa de se decretar imediatamente o impeachment dele, como uma necessidade do país e da vida das pessoas, né? A situação é absolutamente trágica, é grave e é incrível a situação ridícula, histórica que esse país se enfiou, que decretou impeachment de uma presidente legitimamente eleita, que teve seus problemas, mas que foi decretado o impeachment dela por uma razão absolutamente inconstitucional, supostas pedaladas fiscais, que além de serem, vamos dizer, meros equívocos contábeis, não foi nem a presidente que praticou, e decretaram o impeachment dela, e um homem promove, no meio de uma pandemia, omissões e atos que levam à morte, danos à saúde de milhares de pessoas e não se faz nada. Essa é a triste história da elite desse país, né? Uma elite destruidora de vidas e que só faz a história do povo brasileiro, da imensa maioria dos brasileiros que passaram pela vida aqui no país, né, em toda a sua história, ser só uma história de dor, sofrimento e humilhação, né? A maioria dos brasileiros só conheceram a vida como dor, humilhação e sofrimento. Essa é a realidade em toda a nossa história. E é feito por este tipo de comportamento, né? Em que há uma absoluta de descompasso com os valores mínimos da vida civilizada, né? Então é isso que nós estamos tendo no país hoje. Não há nenhuma justificação, absolutamente nenhuma, justificação racional, moral ou jurídica que justifique adiar o impeachment de Bolsonaro. Que democracia é isso? Nós precisamos eleger homens no legislativo com espírito público. Defender a vida e a saúde das pessoas é da essência do Estado.
é da essência da vida em comum. Nós nos juntamos em sociedade. O ser humano, há 3 milhões de anos atrás, quando surge o gênero humano na Terra, começa a traçar estratégias de vida em grupo, em comum, exatamente para defender sua vida e saúde dos seus integrantes. É da essência da própria sociabilidade humana, né? Portanto, um governo que trata com desdém desta forma a vida e a saúde das pessoas não pode ter governo pior. Nenhuma ditadura é pior. Nenhum governo corrupto é pior do que isso. Nem a tortura é pior do que isso. Veja, estou falando com absoluta convicção isso que eu estou te falando, né? Quer dizer, esse é o pior governo da nossa história no plano moral e no plano constitucional, eu não tenho dúvida, né? E, obviamente, isso vai repercutir no econômico e outros ambientes também, né? Mas não existe nada, nenhum governo que possa ser pior do que esse, né? E não há um governo que possa ser mais agressivo à Constituição Federal do que esse. Que esse governo, durante a pandemia, devastou o país e atentou frontalmente contra a Constituição Federal. Nós não podemos pensar assim. Tem certos momentos na vida política do país em que não se deve pensar por razões de disputa de poder, por cálculo político. Deve-se pensar por razões de justiça, por valores morais de vida em comum. É o que nós estamos hoje. Se nós pensarmos por cálculo de poder, a população vai sair devastada desse processo, seja no plano de saúde pública, seja no plano econômico. Nós temos que pensar por razões de justiça. Nós somos de líderes estadistas agora que pensem e ajam não por cálculos ou razões de poder, mas que atuem por razões de justiça. E a única razão de justiça que há hoje a ser realizada no país é o impeachment de Bolsonaro. Não há outra proposta mais urgente ou necessária que essa. Hoje, a única saída para o país, a meu ver, é o impeachment de Bolsonaro. Porque as pessoas estão desprezando essa saída. Elas acham que... eu acho que a maioria das pessoas não, vamos dizer, sadias mentalmente no Brasil, eu falo que tem um mínimo de equilíbrio mental e afetivo, né, no país, elas são oposição a Bolsonaro, não, mesmo que tenham votado nele, não aceitam o que ele tem feito na pandemia. Mas acham que, de uma forma ou de outra, ele vai chegar ao fim do governo desgastado e que vai ser possível, pela democracia, retirá-lo, pelo voto, e que daí você recupera o país. Não é possível, esse homem está ocasionando uma tamanha devastação que sabe-se lá que país nós vamos ter depois de 2022. Sabe-se lá se nós vamos ter uma democracia. Democracia não é só voto, democracia é common ground. Democracia é um solo comum de valores, é um solo comum lógico. As pessoas estão perdendo até o solo comum lógico. Já tem neguinho falando que a Terra é plana, negando a ciência. Quer dizer, o que eu estou querendo te dizer, as palavras estão perdendo o sentido que elas têm, né? O processo comunicativo vai se deteriorando, né? A linguagem deixa de ser o lugar do comum e passa a ser o lugar da apropriação privada de sentido, né? Onde eu empresto às palavras o sentido que eu quero que elas tenham e não o sentido que a comunidade construiu na língua portuguesa por séculos, né? Quer dizer, você vê a forma como os juízes interpretam as leis, interpretam como eles querem, não como a lei deseja, né, ser interpretada, vamos dizer assim. Então, ou seja, eu atribuo ao sentido, as palavras da lei, eu atribuo não o sentido comum que habita a linguagem, mas o meu sentido arbitrário, né? Ou seja, até o senso lógico de vida social está se deteriorando no país e as pessoas não estão entendendo a gravidade disso, né? E isso se agrava muito na pandemia, porque o sentido moral mínimo que existe em qualquer vida social é garantia da vida e da saúde dos seus integrantes. É para isso que nós vivemos em sociedade. A única razão do ser humano
da estratégia humana na Terra. A estratégia humana no planeta sempre foi a sociabilidade como estratégia de sobrevivência. Teria a hipótese de você pensar num processo crime, porque, para meu ver, algumas dessas condutas poderiam ser caracterizadas como crime comum, inclusive o próprio crime de pandemia, que é previsto no Código Penal, e crime de epidemia, perdão, que é previsto no Código Penal. Não vou ter tempo de detalhar tecnicamente o porquê que eu acho que se enquadra nisso, mas aí você depende do procurador-geral, que é muito alinhado com o Bolsonaro, tem que propor no Supremo, é um outro tipo de processo, em que eu acho que a eficácia, inclusive o que deve valer aí é a lei, é um raciocínio técnico, em que a força popular deve influenciar muito menos. Aqui no Brasil tem influenciado ultimamente, vamos dizer, certos desejos publicados e públicos têm influenciado as decisões judiciais. Isso é muito ruim para a democracia. O judiciário funciona sobre outra lógica. Eu acho que o que está à mão do povo, onde ele pode pressionar, onde há o mecanismo adequado, é o impeachment mesmo. É para isso que é feito. Eu não sei se vai haver Brasil em 2022 se nós continuarmos assim. O impeachment é urgente. Ele é uma exigência. Ele não é uma opção. Não há outro caminho para o país, não há outro caminho de civilidade, não há outro caminho de sociabilidade para o Brasil hoje que não o impeachment de Bolsonaro. Nós estamos nos adaptando a essa devastação que é o governo Bolsonaro. Nós estamos normalizando isso, achando isso normal, e isso não é normal. Ele não é apenas um governo de extrema-direita. Os governos, veja a Hungria, veja os Estados Unidos, veja o governo de extrema-direita do Reino Unido. São governos de extrema-direita, mas que estão vacinando a população, que estão procurando, vamos dizer, realizar essa tarefa mínima de sociabilidade de Estado, que é salvaguardar a saúde e a vida das pessoas. Bolsonaro graceja com isso. Ele ridiculariza essa função mínima de sociabilidade de Estado. E leva uma parte da comunidade a rir disso. Leva uma parte da comunidade a desconfiar da vacina, a ter medo da vacina e não ter medo do vírus. Quer dizer, veja como há uma absoluta inversão naquele senso, daquele consenso lógico que faz a vida social. Nós temos uma parte da comunidade brasileira falando contra a vacina e defendendo que o vírus não existe enquanto seu parente morre no hospital, enquanto o parente dele morre no hospital, né? Então é isso que nós estamos vivendo. Isso é absoluta degradação da sociabilidade. E nós estamos naturalizando isso, nós ouvimos isso tanto. É tanta atrocidade que esse homem fala todo dia, que os seus seguidores falam todo dia, repercutem, que nós estamos naturalizando isso. Isso é a pior coisa para nós. Nós não podemos aceitar, isso é a nossa destruição. Se o país não quer ser destruído, tem que retirar, tem que decretar impeachment de Bolsonaro já.